sim, um orgulho brasileiro. A história da Petrobras, uma das 10 maiores petrolíferas do mundo, começa com a luta de um grupo de nacionalistas para que o petróleo brasileiro não fosse controlado por interesses internacionais. São mais de 60 anos de uma empresa genuinamente brasileira. Nascida da consciência de que povo sem petróleo é povo sem liberdade, é povo sem independência. O petróleo, uma das maiores riquezas do século XX e XXI, além de responsável pelo nascimento de potências econômicas mundiais, é a causa de várias guerras por controle e exploração e do desmantelamento de algumas nações. Neste cenário, a Petrobras, com a excelência do trabalho de brasileiros, descobre o nosso pré-sal, simplesmente a terceira maior reserva de petróleo do planeta. E o que seria um presente, a chave para um grande futuro, rapidamente é por alguns transfigurado em maldição. Hoje a gigante é violentada todos os dias por interesses internacionais. A passos largos, o petróleo, que era nosso, passa para outras mãos. A Petrobras se torna menor e mais frágil. A soberania nacional corre perigo. Da iniciativa de homens e mulheres que atravessaram décadas trabalhando no coração da Petrobras, com a certeza da importância estratégica desta empresa, nasce o movimento Chega! Sem a nossa energia não rola. Porque a verdade continua a mesma desde 1953. O petróleo brasileiro é um bem maior para a nossa nação e hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa seguir lutando para ser livre e independente. A Petrobras se formou já grande para o Brasil. Ela surge para garantir que todos os lugares desse imenso país que é o nosso recebesse querosene, recebesse gasolina, recebesse diesel, em qualquer lugar do Brasil. Foi muito rápido, muito rápido. Nós, em um ano e meio, conseguimos montar a refinaria, receber os petróleos para que possa ser refinado. Ela surge diretamente substituindo os importadores internacionais que ocupavam e controlavam a distribuição no Brasil, Esso, Shell. Se a gente não tivesse petróleo, não seria independente. Primeiro painel que eu vi dizia claramente: povo sem petróleo é povo sem liberdade.
Petrobras é resultado da luta do povo brasileiro com a campanha do Petróleo é Nosso. Todos diziam que o Brasil não tinha petróleo e não tinha por que ter uma Petrobras. O movimento social foi para as ruas, o governo Getúlio Vargas teve a compreensão da importância. Em 1953, o Eusébio Roy, ele que enviou para o Congresso pedido de lei que deu origem à Petrobras. E ela surge também para encontrar petróleo no país e buscar petróleo para produzir petróleo. Nós tínhamos saído da guerra, Segunda Guerra Mundial, e o petróleo já era claramente um produto absolutamente estratégico para qualquer país que quisesse se desenvolver. Nós tivemos uma história vitoriosa de construção, um papel fundamental da Petrobras no desenvolvimento do país. Fomos nós que acabamos construindo uma baita de uma empresa, a maior empresa do Hemisfério Sul, ganhadora de 3 Nobéis de engenharia de produção. Um mundo de conhecimento que entra a parte de metalurgia, entra a parte de geração de gás indesejado, entra a parte de perfuração, de logística disso em alto mar, de construção de plataformas, da parte de engenharia naval. Sem dúvida nenhuma, a Petrobras é pioneira nisso, né? Se a gente ter um gás de cozinha mais barato, vai atingir quase toda a população brasileira. O óleo diesel é importante para mover a indústria. O óleo diesel move locomotiva, abastece os navios. E o desenvolvimento do país está justamente na energia, né? E outra, um patrimônio nacional, né? Toda a trajetória da Petrobras é uma trajetória de tensionamento em torno de como se organizar a autossuficiência do abastecimento energético do país com propostas ora mais pró-Estado, ora mais pró-mercado. Desde que a empresa foi efetivamente fundada em 53 até hoje, vão se alternando concepções pró-ativismo estatal na construção da empresa, ora concepções de abertura do mercado e de aproximação com as petrolíferas estrangeiras. Era a primeira refinaria do Brasil, foi em Cubatão. E de forma que a gente não tinha uma certa experiência de montagem, de refinaria. E quem administrava a montagem para ver se está certo, de acordo com o projeto, era essa empresa aí, americana. A gente não sabia, mas o contrato que ela tinha, quando a refinaria começasse a funcionar, ela tinha uma porcentagem de ganho na sua produção. Também tinha uma porcentagem boa no material que era importado. Estava existindo muito incêndio dentro da refinaria. Eles aceleravam muito o maquinário para ganhar dinheiro, eu acho, ou porque existia duas coisas. Se produzisse bastante, eles ganhavam. E se pegasse fogo, o material todinho vinha todo o material para construir outra torre, outro equipamento. Então a gente notava que tinha alguma coisa errada, não é possível. Nós selecionamos vários materiais que era importado, peças galvanizadas, material que a gente selecionamos, botamos num caixão e mandamos para uma empresa nacional em São Paulo. E lá eles fabricaram essas peças para substituir as peças americanas. E jogamos no centro de treinamento da Petrobras para que eles analisassem o material deles e o nosso, que era nacional. A engenharia aprovou esse material e daí abrimos um caminho para todo o material. Ali foi uma gota d'água que paramos de importar material do americano.
a presença forte da Petrobras na vida cultural e esportiva do país. Porque se não fosse a Petrobras, eu não sei onde a cultura brasileira estaria. Você vai ao cinema, hoje está lá Petrobras, se ia ao teatro, Petrobras, lançamento de livro, Petrobras, programas de televisão. E na área esportiva também, no surf, no automobilismo, em projetos o esporte educativo, a memória do esporte. Então a presença da Petrobras não se restringe só ali até parece que é pouca coisa, né? Refino, produção. Não, tem esse lado aí que é muito importante. Nós estamos falando só de petróleo, estamos falando de energia. Hoje no mundo, tudo funciona à base da energia. Qualquer colapso nesse setor, e hoje há muitos países sem petróleo, há muitos países sem energia elétrica, há muitos países sem sol suficiente, ou seja, nós estamos falando não de uma matéria-prima, mas de uma matéria-prima que torna úteis todas as outras matérias, todas as outras atividades. Seguramente é o setor mais estratégico que a gente tem em termos de controle das nações, da economia mundial. Houve uma crise do petróleo nos anos 70 e a Petrobras passou a explorar no exterior também. E nós tínhamos uma área de exploração no Iraque, então fomos lá, eu e a família, eu, a mulher e 4 filhos, para Bagdá, onde passamos 3 anos. Eu fui gerente de exploração em Bagdá e descobrimos um dos maiores campos do mundo, chamado Majnun. Majnun sozinho tem mais da metade de todo o pré-sal brasileiro. E tal foi a grandiosidade da nossa descoberta que o governo iraquiano nos chamou. Nós abrimos a área para empresas estrangeiras, para Petrobras, mas não contávamos que vocês fizessem uma descoberta tão grande. E é tão grande que nós não temos condições políticas de deixar uma riqueza dessa na mão de uma empresa estrangeira. Então vamos negociar a saída de vocês. E assim foi feito. A Petrobras negociou, foi ressarcida de todos os investimentos. O Iraque abriu espaço para Mendes Júnior, para a construção de estradas de ferro lá, para Sadia, exportação de frango, essa coisa toda, e para a Volkswagen no Brasil, que nós tínhamos o Passat iraquiano. Todo o ciclo de descoberta, né, ele tem uns 10 anos de antecedência, né? A gente não descobre ao acaso, né? Então você tem que ter um acúmulo de conhecimento, de aprendizado. Tem que acreditar. Ela tinha um paradigma que até então não se sabia, que era da possibilidade de ter ocorrência de petróleo nessas condições, né, do pré-sal, que seria uma camada abaixo do sal, né? E o que é pior, pagar para ver. Quem é que vai ter coragem, né, numa situação de descrédito, né, de segurar um poço que a chance dele dar errado era muito grande? É a conclusão, com o sucesso de um projeto de pesquisa. Agora, quando começamos a ver que isso era uma coisa gigantesca, aí dizendo, caramba, né? Batemos numa manada de elefantes. O mundo inteiro, depois das grandes descobertas, ele não fez uma descoberta tão importante quanto vinha sendo o pré-sal. É a maior descoberta de reservas petrolíferas desse início do século XXI. Ela é comparável à descoberta de fontes alternativas de óleo e gás nos Estados Unidos, com o chamado shale gas. Ela é comparável à descoberta de óleo em áreas de areias betuminosas no Canadá, mas ela tem uma proporção de barris com um óleo de uma qualidade tão superior que ela pode ser considerada a principal descoberta no mundo petrolífero desse início do século XXI. Ela é a maior descoberta dos últimos 30 anos e é responsável pela maior parte do novo petróleo que virá de novas descobertas no mundo. É a oportunidade para o Brasil, afinal, preparar um projeto de país, que era difícil a gente ter um projeto de nação soberana, independente,
Eram gigantes com pé de barro, que a gente dependia da energia. O pré-sal vem justamente completar esse conjunto de riquezas estratégicas naturais para nos dar energia suficiente para construirmos um país, uma nação soberana, efetivamente soberana, durante o século XXI inteiro. Temos óleo e gás natural para nos sustentar energeticamente durante o século XXI inteiro. Produzir petróleo não é como pãozinho e camiseta que você produz mais. A gente sabe hoje que o pré-sal não é só um pouco de petróleo, né? É uma reserva gigantesca, é um imenso trampolim para o futuro do país, o que coloca o problema do uso disso, né? Imediatamente os geólogos mapearam aquela área grande, levamos ao governo, né? O Lula disse, estamos diante de uma coisa diferente, bicho. Temos que mudar a lei. O Brasil negociou uma visão extremamente rica em termos estratégicos. Que é manter o controle do governo, ou seja, o petróleo é do país. Tratar o pré-sal de maneira diferente do que o modelo de concessão que a gente viu. O presidente da República logo falou isso, né? Então, tivemos um apoio, claro. Ele conduzia a nação, né? Começou a se discutir junto com a sociedade, demoramos 1 ano e meio discutindo. Inclusive, porque a Petrobras é uma empresa, não é uma empresa pública, é uma empresa com participação privada, acionista privado. Foi criada a Petróleo Pré-Sal, que é uma empresa pública, para fiscalizar a Petrobras, fiscalizar não só a Petrobras, os consórcios, os gastos, porque esses depois serão ressarcidos. Se estabelece o contrato de partilha de produção, em que o Estado brasileiro passa a ter uma maior parcela da produção brasileira. Se cria um fundo social que capturaria as rendas e receitas do Estado e usaria esses recursos para fazer investimentos pesados na educação e na saúde brasileiros, que transformariam o futuro de nossas crianças, de nossos jovens. Ao mesmo tempo, dava à Petrobras o papel principal no desenvolvimento do pré-sal, dando a ela a condição de operadora única, que poderia ter sócios, mas ela seria a operadora única do pré-sal e, no mínimo, com 30% do pré-sal a ser descoberto. Foi tomado todo o cuidado. De um lado era assustador, porque estava claro que a gente entraria ali numa rota pesada de disputa muito forte. Não é à toa que logo depois do anúncio da descoberta do pré-sal, os Estados Unidos reconstituem a 4ª Frota para patrulhar o Atlântico Sul, a China envia vários emissários para discutir com a Petrobras alianças estratégicas para participar do processo de exploração do pré-sal. A Rússia também vem para cá. Então, as grandes potências internacionais olham para cá e passam a ver o potencial que existe aqui no Brasil. No auge da descoberta do pré-sal e na mudança do marco regulatório em 2010, a Petrobras chegou a responder por mais de 1/3 do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação do país. A recuperação dos estaleiros, com a geração de inúmeros e ótimos empregos no Brasil. Esse período foi um período muito interessante do ponto de vista do investimento, mas, por outro lado, entra o aspecto que é o fato de a Petrobras começar a ser enxergada como vilã. Começaram a vir à tona velhos esquemas de corrupção que sempre existiram na Petrobras, mas que antes não eram investigados.
criminosos lá foram colocados pelo sistema político partidário corrompido e fracassado que levou a essa desesperança do povo brasileiro. Em nome desses crimes, quer se cometer o crime maior, que é destruir a esperança e ignorar o valor dos recursos do petróleo e ignorar o patrimônio que representa, em escala global, a capacitação construída em 6 décadas no entorno do conglomerado da Petrobras. Eu não posso tirar da cabeça que esse golpe que se deu no Brasil, sem nenhuma base de um crime, no impeachment, a prisão de Lula sem nenhuma culpa formada, tudo isso aí faz parte de um ataque. Eu olho a geoeconomia e a geopolítica mundial, onde há grandes reservas de petróleo, ou os governos entregam isso para esses grupos multinacionais, ou então você tem Venezuela, você tem Oriente Médio, você tem o Irã, você tem, enfim, todos os dramas. É só olhar onde tem essa riqueza, se não há um fluxo, digamos, generoso dos países entregarem, nós temos esse conflito. O Gesserra, no Wikileaks, foi flagrado prometendo a Chevron que ia mudar a política do PT em relação à Petrobras, e isso significava entregar o pré-sal à Chevron. Um dos primeiros atos do governo golpista foi exatamente aprovar no Senado Federal um projeto do Serra que tirava da Petrobras a prerrogativa de ter a prioridade de explorar os campos do pré-sal. Foi isso que o Serra fez, foi isso que esse golpe fez, e por isso ele foi premiado com o cargo revelador de ministro das Relações Exteriores do golpe. Esse ataque articulado contra uma política que deu certo e essa visão da partilha de uso construtivo para o país das suas reservas de petróleo fosse desarticulado, né? Eu uso a imagem da Amazônia, né? Se você perguntar para a população brasileira quem quer evitar a destruição da Amazônia, você vai ter provavelmente 98% da população. E, no entanto, a queimada, o desmatamento, enfim, né? Porque você tem, frente a esse interesse difuso da população, você tem um interesse muito minoritário, pontual, mas penetrante, da indústria da madeira, interesses da soja, interesses da carne. Eles se juntam e formam uma coisa tanto assim que se reverte no Brasil a lei ligada à produção das matas, né? E não é muito diferente de você reverter leis que asseguravam para o Brasil o interesse dos recursos petrolíferos, né? Quem paga? Quem vende barato isso? Quem levou décadas investindo, explorando e agora entrega de graça. Que é o que querem fazer, obviamente. Por que tem guerra no Oriente Médio? O Iraque é maldito? Por que a Venezuela é malvada? O Brasil está corrupto? Por quê? Porque tem petróleo, gente. Porque tem petróleo. Não é que os fatos não existam. Agora, os fatos têm a dimensão que têm, dão a dimensão que dão porque tem petróleo. Em nenhum momento no mundo ou na Petrobras, a principal atividade da empresa foi a corrupção. Se nós pegarmos todos os dados referentes à corrupção, por exemplo, a Petrobras reconhece no seu balanço que de 2004 a 2014, o custo da corrupção na Petrobras, por um cálculo genérico que ela fez, contábil, é de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é um número gigantesco para qualquer padrão e todo mundo fica indignado quando diz que tem uma corrupção de 6 bilhões de reais em 10 anos na Petrobras. Porém, nesses 10 anos, a Petrobras faturou, em média, 300 bilhões de reais por ano. Portanto, em 10 anos, ela faturou 3 trilhões de reais. 6 bilhões em 3 trilhões representa 0,05% do faturamento da Petrobras. A narrativa da corrupção ela foi mobilizada como uma forma didática e ideológica de ganhar a opinião pública para criar uma justificativa para o desmonte da empresa. Mas a corrupção não era propriamente um problema da Petrobras. Isso não significa minimizar o impacto
dos problemas que a Operação Lava Jato encontrou na Petrobras. Tem uma combinação de fatores aí, uma constelação de elementos que acabou legitimando essa narrativa da corrupção, que acabou ofuscando distorções provocadas pela própria Lava Jato e acabou responsabilizando a Petrobras pelo conjunto da corrupção existente no país, o que é uma interpretação excessivamente simplista, tanto para entender a Petrobras quanto para entender esse fenômeno complexo que é a corrupção no Brasil e a mistura de interesses públicos e privados. Temos que encarar isso com a maior indignação, com a maior seriedade, punir todo mundo. Agora, não deixar que isso que nos consideramos um povo e um país de segunda ou terceira categoria. E fizemos uma coisa que os Estados Unidos não fez na crise de 18. Os Estados Unidos puniu os caras e salvou os Estados Unidos, salvou a GM, colocou dinheiro. E a crise de 2018 nos Estados Unidos foi uma corrupção generalizada. Os Estados Unidos, o que é que fez? Botou o negro na cadeia, mas salvou as empresas. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, estaleiro do Rio Grande, negócio de primeiro mundo, cara. No mês passado foi vendido como sucata e a gente mandando as nossas plataformas para Singapura. Pô, não dá, cara. Não dá. Prende os caras, tudo mais salva as nossas empresas. Ah, porque roubaram. Põe na mesa, vamos fazer um programa de leniência, mas mantém os contratos. Nós tiramos as duas plataformas que estavam aqui na Baía de Guanabara e colocamos na China. Cada uma plataforma daqueles, 6 mil empregos. Por quê? A empresa que entrou no Lava Jato e a Petrobras cortou imediatamente o contrato. Pune os caras, pô. Mas mantém as empresas. A empresa dá trabalho, produz economia e a inteligência brasileira. 6 mil empregos por cada plataforma dessa. Pô, vamos separar o joio do trigo. Você não pode botar na rua 6 mil empregados porque o dono da empresa roubou. Prende o dono da empresa e vamos ver como é que a gente resolve o problema da empresa. 50 mil engenheiros desempregados no Brasil, cara. Né, por tudo isso que acontece, pegaram essa desculpa para privatizar a Petrobras, é a onda de privatização. É muito triste, sabe? Eu tenho só vontade de chorar, que é muito duro ver uma empresa tão bonita, tão grandiosa, com tanta gente que trabalha tão bem e descobre cada coisa. A gente viver isso hoje, muito triste. Muito difícil. Acho vital combater a corrupção, né? Mas se combate gerando transparência e não entregando a Petrobras a outros interesses, né? Em nome de combater a corrupção, se gera um processo incomparavelmente mais corrupto. Um apequenamento do interesse nacional e da capacidade de atuação da Petrobras que é assustador. Eu fico indignado ao assistir cada novo leilão, cada novo desmonte, cada nova entrega, porque o que você demorou décadas para construir, você desmonta com uma celeridade e com um conjunto de consequências tão danosas que é difícil até calcular qual é o impacto disso. Se quem está cobrindo isso não souber, já é complicado. Se, além de tudo, a empresa que está naquilo ali, o dono da empresa, tem interesses de alguma forma nisso, seja publicitário, seja anúncio, ou seja de outra ordem, dá no que dá. Esse não é um tema que apareça, por exemplo, nos telejornais de massa, salvo como um tema ali episódico, quando vão vender um campo e tal. Houve um especialista. Quem que é o especialista? É o cara que está ligado a algum esquema da venda ou da compra, ou o mercado financeiro, ou a bolsa de valores. É isso, é tudo na superficialidade. O pré-sal é profundo, o noticiário é superficial. Corrupção numa empresa que nem Petrobras, você reduz a corrupção, você não entrega o petróleo. Imaginando que os grupos multinacionais que corrompem tudo quanto é governo pelo mundo, não são eles corruptos.
Corrupto e corruptor é uma coisa só. Essa corrupção é feita essencialmente por grandes grupos internacionais. Hoje a gente conhece as técnicas, né? Em vez de prender um ou outro corrupto e fazer um grande espetáculo televisivo, você muda os procedimentos. Hoje, as tecnologias permitem uma rigorosa transparência das contas. Hoje você gera transparência, você pensa qual é o sistema que trava a corrupção. Em termos técnicos, você acende a luz. A leitura apresentada pela Operação Lava Jato, ela de saída criminaliza a ação do Estado e absolve a ação do mercado, como se o Estado fosse, por natureza, um ente corrupto e o mercado fosse, por natureza, o reino da virtude, do equilíbrio e das relações impessoais e adequadas. O que não é verdade. Porque o mercado, ele e os agentes econômicos das grandes petrolíferas, eles assediaram os recursos do pré-sal e os marcos regulatórios de exploração do óleo e gás no Brasil nesse último período de uma maneira muito contundente. É um patrimônio do povo brasileiro, né, de cada cidadão desse país. Que a Petrobras foi uma empresa construída com o nosso dinheiro, através dos nossos impostos e tudo mais. Como se diz, é uma luta, eu venho atuando hoje, numa luta jurídica em defesa do patrimônio do Brasil, que vem sendo vendido a preço de banana para atender interesses que não são os interesses do país. Em 2016, começa o chamado Plano de Desinvestimento da Petrobras, que é um nome bonito para, na realidade, uma privatização fatiada da Petrobras. Qual que era a desculpa? Tem duas. Uma era que a Petrobras estava quebrada. Qual empresa que tem 244 bilhões e diz que está quebrada? O outro argumento era que a Petrobras ela precisava se capitalizar, ou seja, ter dinheiro para poder investir no pré-sal. Então a gente vai iniciar uma retirada de todas as áreas que não são consideradas essenciais. É vender a BR Distribuidora, a Petroquímica Suape, vende a Liquigás, a gente sai da área de fertilizantes. E para isso também a gente começa a vender o quê? Aqueles campos de petróleo que já não produzem tanto quanto a produção que é esperada do pré-sal. E entrou nessa lista de venda todos os campos de águas rasas do Nordeste e 2 campos de petróleo muito grandes, um na Bacia de Santos, que é o campo de Baúna, e outro na Bacia de Campos, que é o campo de Tartaruga Verde. Tudo isso que eu falei agora. E mais o campo de Carcará, que é um dos maiores campos do pré-sal, e a empresa NTS, que é a Nova Transportadora Sudeste, que é a dona de todos os dutos que fazem transporte de gás das plataformas para o continente, aqui no Sudeste, tudo isso estava sendo doado. Por que eu digo doado? É melhor do que qualquer promoção da Black Friday. Esse ataque à estrutura integrada de gestão da Petrobras é para destruir a companhia. A companhia vai ser um conglomerado de coisas desconexas e cada um brigando por si, sem a visão de país, sem a visão de servir e abastecer o mercado interno brasileiro. Eles venderam a NTS por 5 anos do seu lucro líquido, 17 bilhões de reais. A NTS ela tem um lucro garantido até 2028 de 49 bilhões. Ela foi vendida por 17. Desses foram pagos apenas 9 à vista. Ela fez um contrato com a empresa para a qual ela vendeu a NTS, um contrato de 20 anos, para poder utilizar, transportar o gás por esses dutos. Então, a Petrobras, desde o ano passado, tem pago 5 bilhões de reais. Ela recebeu 9 à vista e já pagou 5 em um ano. Em 18 meses, a Petrobras vai ter pago para essa empresa tudo o que recebeu pela venda dela. Aí, qual que é a palavra que pode se utilizar para descrever isso? Se não é roubo ao povo brasileiro. E é assustador quando a gente enxerga esse impacto das piores formas possíveis, com um regresso assustador, como o exemplo mais contundente acontece com o gás de cozinha. O preço do gás se transformou numa coisa tão proibitiva que as pessoas voltaram a cozinhar a lenha ou a cozinhar com álcool doméstico. O número de acidentes não para de subir.
Não é razoável um país que descobriu uma grande riqueza natural estratégica se ver diante de uma situação onde ele vende o óleo, exporta refinados, desabastece o mercado, encarece os preços e coloca a população diante de uma situação de instabilidade e risco, onde as pessoas estão fisicamente se machucando, porque não conseguem comprar um botijão de gás. Todos os argumentos para esse plano de desinvestimento, eles eram falsos, eles eram mentirosos. Ajuizamos em 2016 cerca de 11 ações para barrar essas vendas. Conseguimos 10 liminares, não conseguimos apenas no caso da Liquigás. Depois desse julgamento do TCU, o TCU determinou que a Petrobras reiniciasse alguns procedimentos de vendas, aqueles que não tinham sido concluídos, é óbvio. A Petrobras desistiu de alguns e depois retomou essas vendas de novo com uma nova sistemática de desinvestimento. Para fugir do judiciário, ela arrumou um jeitinho de disfarçar essas vendas sob o nome de parcerias. A primeira dessas parcerias foi feita com uma empresa que chama Total, uma empresa francesa. Uma parceria por meio da qual a Petrobras vai receber 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Parece muito, né? Vou te mostrar que não é nada. Em troca, o que ela dá para Total? Ela dá a Termobahia, que é dona de 2 usinas termoelétricas na Bahia, 40% dos direitos que ela tinha no campo de Lapa, junto com a operação desse campo, que é um grande campo do pré-sal, e 22,5% da participação que a Petrobras tem na concessão de Iara. Iara é uma concessão de 5 campos grandes do pré-sal, que tem somados 5 bilhões de barris de petróleo. Então, 22,5% passou 1 bilhão de barris de petróleo para a Total. Bom, só fazer a conta, quanto que está o barril de petróleo? Faz muito tempo que o barril de petróleo não está menos de 60 dólares. Aí 2 bilhões e meio não, é menos do que 2,5% do que valia só o campo de Iara. Aí era essa parceria. Bom, eu não vi parceria nenhuma aí. O que eu vi são contratos de compra e venda, apelidados de parceria. Aí a gente entrou com a ação discutindo. E aí vem a grande desculpa deles, é o seguinte: a gente teve que fazer uma parceria com a Total, porque só a Total tem grande experiência em exploração de águas ultraprofundas. Isso é uma grande mentira. Quem tem a maior tecnologia hoje no mundo para isso é a Petrobras. Mas a Total tem uma grande especialidade, que realmente ela bate em todas as outras. É mundialmente conhecida por corromper políticos e agentes públicos para comprar campo de petróleo a preço de banana. Do pretexto da corrupção, para entregar o petróleo para os grupos internacionais, o que representa um volume e valores de corrupção incomparavelmente superiores que tudo quanto é propina que se pode estudar. A Total foi condenada na Itália num escândalo chamado Totalgate, onde ela teve seu CEO e mais 7 grandes executivos presos. Nos Estados Unidos, ela fechou um acordo de leniência para diminuir a sua multa e para ninguém ir preso, porque ela corrompeu o governo iraniano para comprar 2 grandes campos de petróleo. Ela fez um acordo, uma parceria com o governo iraniano, e a parceria é igualzinha essa que ela fez com a Petrobras, por meio da qual ela corrompeu agentes do governo iraniano para comprar esses 2 campos por preço de banana. A Total ia sofrer uma condenação muito grande, aí ela resolveu fazer um acordo. Ela pagou 345 milhões de dólares e ela faz um reconhecimento de todo o esquema de corrupção, onde ela descreve todo o esquema que foi feito para corromper os políticos iranianos. Se você pega o relato dela e o acordo que foi feito aqui no Brasil, esse acordo de parceria, era a mesma coisa. A gente tem as refinarias. Eles não deixam a gente trabalhar, reduz a carga. Por quê? Para o mercado de fora se sentir à vontade com o mercado nacional e topar comprar as refinarias que eles colocaram à venda. É um auto boicote assim escancarado. Enquanto isso, aumenta o preço para a população e o pessoal acredita que a culpa é da Petrobras. Porque se ela fosse ser uma empresa mesmo de mercado, uma empresa de mercado faz o quê? Pega o seu custo, coloca uma margem de lucro e coloca o melhor preço para ganhar dos concorrentes. Como que a Petrobras está aumentando o preço para deixar os concorrentes dela entrar? Uma das operações da Lava Jato, a 40ª
operação que eles falaram que, apesar de tudo o que eles tinham feito, ainda existia corrupção dentro da Petrobras. Foi quando eles prenderam 3 grandes gerentes da área de gás e energia. E nós fizemos um dossiê com todos os casos escandalosos. Pegamos sabotagem de swap, pegamos o caso da Total, pegamos tudo isso. Juntamos os documentos e mandamos para a Operação Lava Jato, para Dr. Dallagnol e Dr. Carlos Fernando. A resposta que a gente teve foi um lavar de mãos a jato. Disseram, isso aqui não é com a Operação Lava Jato. Vocês devem apresentar isso para a Procuradoria, para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Não, no mesmo dia lá, peguei a denúncia, redigi para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e fomos presencialmente, com uma delegação do Congresso, entregar para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Entregamos a denúncia. Aí vem a resposta, passado algum tempo, a resposta do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Ah, isso aqui não é com a gente, isso aqui é com a Lava Jato. Ou seja, o cara jogando a bola de um lado para o outro. Nós fizemos um pedido de reconsideração e dizemos o seguinte, olha, a gente mandou isso aqui para a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Aí a gente manda, isso aqui é com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. A gente oferece a denúncia no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, aí o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, não, agora é com a Lava Jato? Bom, vocês têm que decidir quem tem competência para apurar isso aqui. A Lava Jato tem apurado tudo quanto é crime de corrupção dentro da Petrobras, agora esses aqui não quer apurar por quê? Por que não quer apurar? É a pergunta que fica. Isso está desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Está lá com a Operação Lava Jato e até agora eles não nos deram resposta. Nós não temos os meios para divulgar tudo isso. A grande mídia não divulga. Essa riqueza era aquilo para tirar o Brasil de ser um país emergente ou ser um país de terceiro mundo e elevar a gente a um patamar de dos países mais desenvolvidos do mundo, para acabar com a miséria aqui no país. Ou seja, era um dinheiro que poderia servir para tirar a nossa população, o nosso povo pobre, da pobreza, da miséria. Custou tanto a Petrobras a emplacar, porque foi um sentimento que nasceu lá atrás, e a nossa maior empresa, para que de repente venha essa avalanche, né, de gente querendo a privatização. É um pensamento que percorre o país nos últimos tempos. Mas não é nada disso. A gente não pode abrir mão de uma empresa da importância da Petrobras, que não só é a nossa maior empresa, como as maiores empresas do mundo. Né? E a importância da Petrobras não é num detalhezinho, são de vários setores, é uma amplitude muito grande. Então nós temos que lutar, voltar àquele slogan antigo, quando começou a Petrobras, petróleo é nosso. São pouquíssimas coisas que são realmente nossas. Não estou dizendo culturalmente, eu estou dizendo do ponto de vista de como a gente enxerga as corporações. Né? O americano fala da Apple, fala da Google. A gente tem poucas coisas que são realmente nossas. E a Petrobras é uma delas. Então, eu acho que um governo que faz de tudo para conseguir privatizar áreas primordiais de funcionamento ali da Petrobras, ou que tem a longo prazo essa ideia de privatizar mesmo e o Brasil perder essa, e a gente começar a pagar muito mais pelo combustível que a gente utiliza no nosso país, é um patrimônio nosso, é uma empresa, né? Não é uma ONG, precisa dar lucro, mas é nossa, é brasileira. O Brasil será um dos pouquíssimos países do mundo, talvez o único fora os Estados Unidos e o México, que tem uma riqueza da dimensão do pré-sal e que permite a exploração privada. Privada. Porque a Arábia Saudita é estatal. A Rússia é estatal. A China é estatal. A Argentina é estatal. A Petrobras se desintegra enquanto empresa e abre espaço
para que as petrolíferas estrangeiras se integrem no mercado nacional brasileiro. Quando você entrega isso para empresas estrangeiras, você está roubando do povo brasileiro uma chance enorme. É o lobby dessas grandes empresas internacionais querendo destruir as grandes empresas brasileiras. Eles acham que aqui é o quintal deles. E a gente tem que fincar uma bandeira de que aqui não. Um setor como o petróleo, e você entrega o controle do petróleo, bom, isso evidentemente é suicídio para um país.